Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar de uma banda britânica, mas que ficou famosa após incluir aí no seu quadro um jovem guitarrista alemão. Mas eu não vou falar da fase que esse guitarrista apareceu, vou falar da fase pré-guitarrista alemão. A banda é o UFO, e esse guitarrista alemão aí que tornou a banda famosa foi o Michael Schenker, irmão lá do Rudolf Schenker do Scorpions. Mas eu vou falar aqui dos dois primeiros álbuns que foram lançados antes dele se juntar à banda. Que é uma fase que eu acho bem injustiçada. Eu particularmente até prefiro essa fase, não querendo ser o diferentão, mas já sendo, né? Então, o UFO surgiu aí em agosto de 1969. E na sua formação original ali, que gravou os dois primeiros álbuns, nós tínhamos aí o vocalista Phil Mogg, o baixista Pete Way, o baterista Andy Parker e o primeiro guitarrista que era o Mick Bolton, um grande guitarrista que eu acho assim também um tanto quanto subestimado. E em 1970 foi lançado o álbum de estreia da banda, esse aqui, chamado UFO One. Tá aqui. Então nesse UFO One aqui, como é que a banda soava? Ela tinha uma pegada meio de blues psicodélico e eventualmente com alguns espasmos de hard rock aqui no meio. Então, temos aqui as músicas mais psicodélicas. Aqui abre o álbum, desculpe. Aqui abre o álbum, a instrumental Unidentified Flying Object, que é o próprio nome da banda, né, em por extenso. Também temos a Trickle People e Evil, que é a que fecha o álbum. Essa tem uma pegada mais psicodélica. Boogie, que virou uma música bem conhecida deles. É um blues mais pesado. Temos aqui Shake It About e Follow You Home. Também são mais. Tem aí algumas coisas de hard rock. E temos também aqui três covers, três versões. E dessas três eu só gosto realmente de uma. A primeira que aparece aqui é Come On Everybody, da do Eddie Cochran, que eu realmente não aprecio essa versão. Acho que ela perdeu a irreverência que a canção tinha originalmente. Também temos Come Away Melinda, que também para mim é Come Away Melinda, a melhor versão para mim disparada é a do Velvet Fog. Mesmo ela sendo virtualmente desconhecida, para mim é de longe a melhor versão dessa música. Tem também o Uriah Heep, mas do Uriah Heep eu acho muito arrastada também. A terceira, aí sim, na terceira cover eles acertam em cheio. Com Who Do You Love, que é um standard aí de blues, mas aqui eles dão uma encorpada na música, a música tem uma, dá uma vitaminada nela, e a música, principalmente o trabalho de bateria do Eddie Parker, me, me agrada bastante. Então, esse álbum aqui não fez muito sucesso na Inglaterra, que é a terra natal deles, nem nos Estados Unidos, porém, teve dois países aí que o UFO nessa época aqui ficou muito popular. O Japão e a Alemanha. Nesses dois álbuns, nesses dois países, esse álbum aqui fez sucesso. E na Europa continental também fez um relativo sucesso. Depois, no ano seguinte, ainda com a mesma formação, vem o Flying, UFO2 Flying, aí com o subtítulo One Hour Space Rock. Esse álbum aqui. Essa é uma edição japonesa, então ela tem todos aqueles. Infelizmente, o encarte é em japonês, mas tem as letras aqui, pelo menos em inglês. Essa parte conta a história da banda que é tudo em japonês, então não dá pra saber o que está escrito. E aqui a banda.
E nesse caso aqui desse álbum, nós temos 5 canções apenas. E aqui eles se assumem como uma banda de space rock. Mas não é 100% space rock. Como ele diz aqui, 1 hour space rock, porque o álbum tem praticamente 1 hora. Então não é o tempo inteiro space rock. Tem momentos sim. Então começa aqui, o antigo lado A tinha 3 canções, sendo 2 delas mais curtas. Aqui eu abro o álbum, que é Silverbird, que também é um rock mais tradicional. Depois vem a primeira faixa mais space rock, essa sim, uma faixa de quase 19 minutos, que é Starstorm. Aqui sim, aqui. Mas eles misturam hard rock com space rock. O space rock deles não é algo tão pirado, tão lisérgico como era o Pink Floyd dessa época aqui. Lembrando que o metal é contemporâneo desse álbum aqui. E também não é tão assim, quase flertando com o metal como era o Rockwind. Foi na época tinha o In Search of Space, que era o álbum do Rockwind lançado nesse mesmo ano. Pra mim ele tem uma pegada mais krautrock rock até em alguns momentos. Lembra um pouco tanto Amandu Tsai quanto o Guru Guru. Aqui nessa canção aqui, Starstorm. Mas tem momentos bem space rock mesmo. E o Mick Bolton aqui ele dá um show na guitarra. E realmente mostra que é um guitarrista muito capaz. E o então lado A se encerra com Prince Kajuku, que é uma música também menos space rock e flertando um pouco com hard rock. Depois, o então lado B tinha apenas 2 canções. Começa com o instrumental The Coming of Prince Kajuku, também um rock mais tradicional, não mais convencional, não é tão pirado também. E depois a segunda faixa, que fecha o álbum, aí sim, é a faixa título, Flying. Mais de 26 minutos, no caso. E aqui, mas eu acho ela menos space rock do que Starstorm. Aqui ele faz uma miríade de sonoridades inerentes ao rock aqui na música. Tem momentos space rock, sem dúvida, tem sim. Mas também tem um pouco de blues, também tem um pouco de hard rock, tem um pouco de psicodelia também aqui nessa canção. Então, 26 minutos dá para brigar tudo isso numa canção só, sem dúvida. Então, mas ficou aí, eles ficaram conhecidos como uma banda que praticava um space rock. Tanto quanto o título fala aqui, o subtítulo 1 Hour Space Rock. E também nessa edição japonesa tem aqui uma canção que foi lançada apenas como single, que é Galactic Love. Mas aqui eles dão a introdução, é escancaradamente roubada ali de Astronomy Domain, do Pink Floyd, lá do Piper at the Gates of Dawn. A introdução é escancaradamente chupinhada dessa canção aí do Pink Floyd. Depois eles tornam a canção mais menos psicodélica, mais roqueira mesmo, uma pegada mais rock blues. Mas se você escuta a introdução, fala, nossa, alguém está fazendo cover de Astronomy Domine aqui. Mas não é o caso. Então depois que esses 2 álbuns foram lançados, eles ainda fizeram um show no Japão, em setembro de 1971, que eles tinham um grande público ali no Japão. E no início de 1972, antes do álbum ao vivo no Japão ser lançado, esse show no Japão transformou-se em um álbum ao vivo também. E no início de 1962, então o Mick Bolton sai da banda, porque ele estava batendo de frente ali com o Phil Mogg e com o Eddie Parker, que eles queriam fazer um som bem mais cru e direto, inspirado no hard rock, enquanto que o Mick Bolton queria um som mais pirado um pouco, um som mais, talvez mais, não exatamente space rock, mas um som ainda meio fincado em raízes psicodélicas. Então daí ele sai e o Michael Schenker não entra imediatamente após a saída dele, vai demorar aí quase 1 ano e meio. Então primeiro vem um guitarrista chamado Larry Wallace, que não se encaixa muito bem na banda, e depois vem o Bernie Marsden, que esse já tinha um pouco mais de afinidade com os membros da banda, porém numa excursão para a Alemanha, que é outro país que eles faziam muito sucesso, tanto que inclusive tem no YouTube, aqui no YouTube, tem a formação original ainda tocando boogie,
a canção Boogie, lá no excelente programa alemão Beat Club. Procurem por Beat Club no YouTube que vocês vão ver assim bandas e artistas fantásticos tocando no seu auge. Por exemplo, a gente tem o Ken tocando Paper House, a gente tem o Guru Guru tocando Oxymoron, a gente vai ter também o Mark Bolan, o T-Rex tocando Get It On. Então a gente tem aí vários artistas fantásticos aí que participaram desse Beat Club. E nessa excursão para a Alemanha, então, o Bernie Marsden, por um lance aí do destino, acabou não podendo entrar no país porque ele esqueceu o passaporte dele. Vejam só. Naquela época ainda não havia o espaço Schengen ainda. Você vê que a Inglaterra não faz parte do espaço Schengen. Uma viajada minha aqui, desculpa. Então ele é impedido de entrar na Alemanha, tem que voltar para a Inglaterra. E daí eles foram salvos pelo Michael Schenker, que na época era um rapaz de 17 anos, ainda menor de idade. Eles estavam fazendo uma turnê junto com o Scorpions. O Scorpion estava ali tocando nos mesmos lugares que ele, então o Michael Schenker resolveu dar uma força para eles ali e a química deu muito certo. E a partir aí de junho de 73, o Michael Schenker primeiro saiu do Scorpions e a partir daí passou a fazer parte do UFO. E aí que o UFO conseguiu sucesso comercial, aí com álbuns como Phenomenon, Forced, No Heavy Petting, Lights Out e por aí vai. Então, e depois, em 79, lançaram também um dos que são considerados os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos, que é o Strangers in the Night. Mas, para mim, essa fase aqui com o Mick Bolton merecia ser melhor lembrada aí pelos ouvintes de música. Então, uma dica que eu deixo para vocês, quando for escutar UFO, não escutem apenas a fase Michael Schenker, ou depois também que ele saiu, depois a banda continuou sem ele. Escute também a fase inicial com Mick Bolton. Esses dois álbuns aqui, UFO 1 e UFO 2 Fly, com o subtítulo One Hour Space Rock, também valem bastante a pena. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!